Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Caissa Eventos. Você que assistiu o primeiro vídeo, este curso de xadrez para iniciantes, é um xadrez básico para iniciantes. Se você não assistiu ainda o vídeo número 1, olhe na descrição aí, acompanhe aí o primeiro vídeo. E hoje vamos continuar falando, vamos continuar aprendendo sobre esse esporte tão bonito que é o xadrez, beleza? Quero falar para vocês sobre a valorização das peças. As peças têm um valor relativo. Isso quer dizer que não vai ser utilizado o valor das peças que eu vou passar para vocês a fim de se determinar o vencedor. Não é assim que se ganha. Porque senão você vai falar assim, eu tenho 20 pontos, meu adversário tem 15, ganhei. Não. É apenas um valor relativo que serve como guia. Principalmente se você vai valorizar se compensa ou não você fazer uma captura. E os sacrifícios, que a gente vai ver mais ao longo do curso. Então vamos lá. O valor das peças, relativo. O peão, representado aqui no nosso tabuleiro mural, vale 1 ponto, ok? A torre vale 5 pontos. O cavalo e o bispo têm o mesmo valor, 3 pontos. Qualquer um vale 3 pontos. A dama vale 9 pontos. Em alguns livros de xadrez, depois você vai ter o interesse de comprar livros de xadrez. É até bom, eu recomendo. Em alguns livros você vai encontrar que o valor relativo da dama é de 10 pontos. Pode ser, ok? Alguns utilizam 9 e outros 10, mas é um valor alto. O rei não tem valor, porque é infinito. Perdeu o rei, ou seja, o rei foi capturado e ameaçado, acabou o jogo. Então o rei não tem valor. A partir do momento que você sabe o valor relativo das peças, você já tem uma noção de que não compensa trocar um peãozinho por um bispo, por exemplo. 3 pontos por 1 ponto. Não se preocupe, você vai aprender essa relação mais ao longo do curso. Vamos continuar? Hoje o nosso vídeo vai falar, para começar, sobre os lances especiais no xadrez. Exatamente. Você que aprendeu os movimentos, você que já decorou os movimentos, está apto para jogar. Só um minutinho. Faltam os lances especiais, sem os quais você não vai conseguir fazer um jogo decente, um jogo perfeito, ok? Então vamos conhecer os lances especiais. Primeiro lance especial, o roque. Isso mesmo, o roque. Existe o roque pequeno e o roque grande. Vocês aprenderam que todo lance que é feito por um jogador é feito com uma peça, certo? Por isso que este lance chamado roque é um lance especial, porque você vai mexer duas peças, movimentar duas peças, mas será apenas um lance. É considerado como um lance, somente um lance seu, só que você mexe duas peças. Vamos às regrinhas. Xadrez tem muitas regrinhas. Vamos lá. Primeira do roque. O roque se faz com o rei e a torre. Se faz com o rei e uma das torres. Qualquer uma das torres. A regra do roque é o seguinte. Você pega primeiro no seu rei, isso é muito importante, porque se você vai ver depois nas regras que se você encostar primeiro na torre, você não vai fazer roque, você vai mexer a torre. Então para fazer o roque, você precisa primeiro colocar a mão e mexer o rei. Ok. Encostei no rei e quero fazer o roque pequeno. Vocês veem que a distância do rei para a torre do lado direito, da ala direita, tem duas casinhas. Do rei para a torre do lado esquerdo, tem 3 casinhas. Aqui se diferencia então o roque pequeno e o roque grande. Ok? Você pode escolher. Quero fazer o roque pequeno.
encosta a mão no rei e anda o rei 2 casinhas. Ô Dani, você falou que o rei, um senhor de idade, só anda uma casinha de cada vez. Sim, mas lembre-se que este é um lance especial. Por isso, somente nesta jogada especial, o rei tomou uma vitamina, tomou um energético e pode andar 2 casinhas. 1, 2. Soltei o rei, automaticamente, no mesmo instante, pego a torre. Pego a torre e passo do lado do rei. Este movimento, agora completo, se chama roque pequeno. Entenderam? Este então é o roque pequeno. Quero fazer o roque grande. O mesmo sistema, o mesmo princípio. Pego o rei primeiro, ando 2 casinhas. Não é porque aqui é maior do espaço que eu vou andar mais. É 2 casinhas. 1, 2. Pego a torre com a qual quero fazer e passo do lado do rei. Ok? Este então é o roque grande. Muito bem. Vamos a algumas regrinhas do roque. Primeiro você deve estar pensando, para que fazer roque? Você vai aprender depois, nas táticas, nas estratégias do jogo, que é bom fazer roque. A grande maioria dos jogadores fazem roque logo no início do jogo, assim que possível. Uma das regrinhas do roque, vocês perceberam que não tem peças aqui e tampouco aqui. Isso significa que se eu tiver um cavalo aqui, eu teria que tirar o cavalo primeiro, desenvolver o cavalo primeiro, para depois poder fazer o roque. Não posso fazer o roque se tem uma peça entre o meu rei e a torre que eu quero usar. Certo? Tampouco não pode ter a peça do adversário, se por acaso tivesse um aí. Segunda regrinha. Atenção que vocês estão aprendendo o roque e de passo já estão aprendendo algumas regras também. Situação hipotética. Tem um bispo do meu adversário. Vocês aprenderam que o bispo anda em diagonal. Quer dizer, ele ataca todas essas casas brancas aqui. Nesta situação, eu quero fazer o roque. Uma regra básica do rei é que ele não pode se colocar em perigo. Ele não pode ir numa casa que esteja ameaçada por qualquer peça do adversário. Qualquer peça, inclusive o próprio rei do adversário. Então, para que eu possa fazer o roque pequeno, eu vou passar, eu não vou ficar, mas eu vou passar por uma casa que está sendo ameaçada por uma peça do meu adversário. Vamos olhar aqui. Estou passando por uma casa ameaçada pelo bispo. Então, se eu passei por uma casa ameaçada com um rei, então o roque não é permitido. Se vocês quiserem usar um exemplo, é como se fosse o bispo ou qualquer outra peça que pudesse chegar ali, como se fosse um atirador daqueles videogames. Está lá apontando, esperando alguém passar. Quando alguém passa, ele atira. Então, quer dizer que todas estas casas aqui estão sob controle do bispo. Não posso colocar meu rei em perigo, não posso fazer o roque. Certo? Vou fazer outro exemplo aqui. Desta vez eu quero fazer o roque grande. Um roque pequeno eu não consigo, quero fazer o roque grande. A regra é pegar o rei e andar 2 casinhas para o lado que eu quero fazer o roque. Percebam que o bispo está atacando estas casas. Certo? Vou pegar meu rei e fazer o movimento. 1, 2 casas. Meu rei passou por uma casa ameaçada pelo bispo? Não. Agora, a torre, estou terminando meu movimento, a torre passou por uma casa vigiada, cuidada pelo bispo.
como a torre não tem essa regra de não poder se colocar em perigo, somente o rei, então neste caso pode-se fazer o roque, certo? Se for a torre a passar por uma casa vigiada por uma peça do adversário, pode ser feito. Se for o rei, não. Por último, a regra do rei que já andou. Ou seja, se meu rei, por qualquer motivo, ele já andou em qualquer direção, ele já se movimentou, ele veio aqui, meu adversário jogou e meu rei voltou à casa inicial. Se por qualquer motivo o rei já se movimentou, então não é possível mais que eu possa realizar o roque. Não importa que não tenha peça, não importa que não tenha peça do adversário, o que importa é que meu rei saiu da casinha inicial dele, foi movido, foi movimentado já. Então aí não é possível mais fazer o roque, nem de um lado, nem do outro. Outra situação que você não pode fazer o roque é se por acaso você já movimentou a torre por algum motivo. Eu quero fazer o roque grande, só que antes, em um outro lance, eu mexi a torre aqui. O adversário jogou e eu voltei aqui. Não sei porquê, mas fiz isso. Minha torre já fez um movimento, já foi movimentado. Então a mesma regra do rei. Se eu mexi o rei, não posso fazer o roque. Se eu mexer a torre, não posso fazer o roque com esta torre. Posso tentar com a outra. A outra foi movimentada? Se não, posso fazer com a outra. Deste lado, já não posso fazer. E a mesma coisa aqui. Se eu movimentei já esta torre por algum motivo, mesmo que ela esteja na posição inicial dela, agora eu não posso mais fazer o roque do lado pequeno. Posso tentar desse lado. Se esta torre não foi movimentada, posso fazer o roque aí. Fechamos assim o roque. Nosso próximo lance especial é a promoção. Quem assistiu o primeiro vídeo viu que eu falei que o peãozinho, que é a representação do nosso soldado na guerra, nosso peãozinho, ele é o mais fraquinho dos jogadores, das peças, quer dizer, e do nosso exército. Só que ele tem uma vantagem enorme. Se depois do meio jogo, ou no final do jogo, qualquer peãozinho nosso, qualquer, deixa eu colocar o último peãozinho aqui, qualquer peãozinho nosso que chegar na última fileira, no nosso caso aqui na oitava, e quem está de negras chegar na fileira 1. Quem chegar na última, ele é promovido, acontece a promoção. Como que é isso? Vamos lá. Lembre-se, o peão pode andar 2 casas na primeira vez, meu adversário jogou, agora eu só ando uma casa, de novo, meu adversário joga, eu estou chegando. A regra hoje em dia é o seguinte: cheguei na 7ª casa, meu adversário joga, agora é minha vez, eu quero promover. Eu posso, é uma escolha minha, pegar a peça que eu quero, normalmente a gente vai querer uma dama. Eu quero promover, eu quero que este peão seja substituído, seja promovido por outra peça. Eu posso escolher qual peça eu quiser, entre torre, cavalo, bispo e dama. Não vai fazer igual um jogador aqui de um colégio, participando de um torneio de um colégio. Não sei se é esperteza ou ignorância, mas o jogador quis outro rei. Pensando bem, é uma boa, né? Se você tem 2 reis no tabuleiro, vai ficar mais difícil o seu adversário ganhar de você. Mas não pode, tá? Então as opções são a torre, o bispo, o cavalo e a dama. Entre essas, a dama é a que tem mais mobilidade, é a que normalmente é escolhida. Posso pegar então a peça que eu quero, colocar diretamente na 8ª casa e retirar o meu peãozinho. Ou, se eu quiser, posso chegar na 8ª casa com o peão, retirar o peão
e pegar a dama e colocar no lugar. Isto também é um lance só, ok? O fato de eu fazer a promoção, trocar a peça, é um lance só. Ah, Dani, não tem uma dama disponível. Olha lá, eu falando já de regra de novo. Aproveitando. Cheguei com meu peão na sétima, é minha vez de jogar. Não tem uma dama disponível. Eu já tenho uma dama no tabuleiro. Posso ter outra dama? Posso. Cheguei com 3 peões, eu já tenho uma dama. Cheguei com 3 peões na oitava fileira. Posso ter mais 3 damas? Posso. Se você conseguir. Agora cheguei na oitava. Não tem dama disponível por perto. Não vai você, que está fazendo esse curso comigo, pegar a torre que alguns jogadores fazem. Não tem uma dama por perto do tabuleiro. Ele pega uma torre que estava fora e coloca a torre de cabeça para baixo. Aí ele fala assim, é dama. Não é dama, é torre. Seu adversário vai virar a sua torre e vai te falar, não é dama, é torre. E você perdeu a chance de ter uma peça maior, de maior valor. Entendeu? Então vamos recapitular. Peãozinho, chegou na oitava casa, é substituído. Ele é promovido normalmente por uma dama e a partir de agora ele tem os poderes de movimento da dama. É a peça dama. É claro que, como toda peça, pode ser capturado, pode atacar, mas ele já fez o lance dele, certo? Agora é a vez do meu adversário. Agora vamos aprender o último lance especial, e não menos importante, o en passant ou en passant. Muito bem. O en passant é um movimento especial, é um lance especial e determina que, lembra da metade do nosso tabuleiro? Que aqui é a área do meu adversário e aqui é minha área? Pois bem, após os lances iniciais, para o jogador das negras, o peãozinho está na quarta casa. A partir do momento que ele chega na quinta casa dele, certo? Quarta para mim, mas quinta dele. A partir deste momento que ele passou a linha que dividia os dois territórios, este peãozinho pode fazer o en passant ou en passant. Como que é feito? O jogador das brancas, que tem aquela opção de movimentar o peão 2 casas no primeiro lance, faz o avanço do peão em 2 casas. Agora, o jogador das negras tem a opção de fazer o lance especial en passant, que significa o quê? Vocês percebem que o nosso peãozinho ataca 2 casas à frente dele, que é onde ele pode capturar, certo? Este peão protege esta casa e protege e cuida esta casa também. O meu peãozinho branco, ao fazer o primeiro lance dele, passou pela casa protegida pelo peão do meu adversário. Neste caso, e tem que ser no mesmo lance, no primeiro lance. Eu acabei de fazer o movimento do peão, o jogador das negras automaticamente captura o meu peãozinho. Vocês sabem que no xadrez, a captura, a peça fica no lugar. Só que neste lance especial, eu não vou ficar no lugar onde está a peça. Eu vou ficar no lugar por onde passou a peça. O peão está aqui. Eu não vou fazer isto. Ficar no lugar. Eu vou capturar a peça por onde passou. A casa que eu estava cuidando. Ok? Vamos lá. Este outro peãozinho. Estou de brancas. Movimentei 2 casinhas. O jogador das negras tem a opção de capturar meu peão.
Este é um lance especial. Agora é minha vez. Posso capturar com este peão ou com este peão. Segue o jogo normal. Este peãozinho não tem como oferecer o en passant. Este. Primeiro porque ele não anda duas casinhas, ele só pode andar uma. Ele não pode pular, não pode capturar o peão. Estes outros também não podem oferecer o en passant. Porque o meu peãozinho do meu adversário só cuida uma casinha de cada lado, em diagonal. O peãozinho do meu adversário, que está na quarta casa, contando dele, não oferece chance para fazer o en passant. Porque se eu fizer o movimento de duas casinhas, não há necessidade do en passant, é apenas a possibilidade de uma troca, uma captura. Aqui capturo, e se eu tivesse outra peça aqui, capturava o peão. Não é então en passant, é só uma troca. O en passant só acontece quando o peão está na quinta casa. O peãozinho das brancas também. Estamos na quarta casa, chegamos na quinta casa. Agora, os peãozinhos do meu adversário podem me dar a chance de fazer o en passant. Avança duas casas, capturo onde eu estava cuidando. Certo? Do outro lado, a mesma coisa. Fez o movimento de duas casinhas, capturo onde eu estava cuidando. Esse é o en passant. Treine bastante no seu tabuleiro, olhe as alternativas, perceba que os dois peãozinhos podem dar a chance do en passant e lembre-se da regra. Tem que fazer o en passant no próximo lance. Por exemplo, meu adversário jogou, é minha vez. Eu tenho que escolher se eu quero fazer o en passant, eu não sou obrigado. Quero escolher se eu faço ou não. Eu não quero fazer. Vou movimentar outra peça, fazer outro lance. O adversário joga. Agora eu quero fazer o en passant. Agora eu não posso mais. Perdi a chance de fazer. É após o lance do meu adversário. Logo após. Este então encerra os nossos lances especiais. Muito bem. Falamos dos movimentos, falamos dos lances especiais. Vamos ao que interessa. Aprender a definição de cheque e checkmate. Porque é com o checkmate que nós vamos ganhar o jogo. Ok? Eu digo que meu rei está em xeque quando o meu rei está ameaçado por uma peça do meu adversário. Ameaçado quer dizer que está na linha de tiro daquela peça, ao alcance de ser capturado, só que lembre-se, não existe captura de rei no xadrez. Um exemplo. A dama do meu adversário veio aqui. A partir de agora, ele pode anunciar ou não. Não há necessidade, não há exigência dele falar cheque. Antes tinha exigência, agora não tem mais. Posso avisar ou não. A partir deste momento percebo que a dama do meu adversário está ameaçando o meu rei. É como se dissesse assim, olha, eu quero capturar você. É minha vez. 3 regras básicas para você diferenciar um cheque e um checkmate. Decore. Regra 1. Eu posso fugir com meu rei. Ou seja, posso movimentar meu rei e sair da linha de tiro, da linha de ataque da peça do meu adversário? Neste exemplo, posso. Se eu posso fazer uma das 3 opções, então não é checkmate, é só um cheque. Cheque. Movimentei, acabou o cheque. Segue o jogo normal. A segunda regra, então, para que eu possa
estabelecer se é um cheque ou se é um checkmate. Não posso movimentar, lembra da primeira? Não posso movimentar meu rei, porque se eu movimentar para frente, vou continuar sob ataque da peça do meu adversário. Então, fugir não dá. A segunda regra me diz que eu posso colocar uma peça minha entre a peça do meu rei e a peça do meu adversário que está atacando meu rei. Neste exemplo, eu tenho duas opções aqui. Posso colocar o bispo, defendo então o cheque, ou posso colocar a dama e também defendo o cheque, certo? Por fim, vamos à terceira regra. Posso movimentar meu rei? Não. Aqui continuaria em perigo. Posso colocar uma peça na frente? Não. A terceira regra é: se eu puder, eu vou capturar a peça do meu adversário que está ameaçando o meu rei. Neste exemplo, a torre não consegue, o peão não consegue, mas o bispo consegue capturar a peça. O bispo vai lá, captura a dama e acabou o cheque. Ok? Relembrando, 3 regras básicas de diferença entre cheque e checkmate. Posso fugir com meu rei? Posso colocar uma peça minha entre a peça do meu adversário e o meu rei? Ou posso capturar a peça que está ameaçando o meu rei? 3 regras, 3 chances que eu tenho para escapar do checkmate. Então, é um pouco fácil já de você adivinhar que para que seja checkmate, ou seja, o fim do jogo, uma dessas 3 coisas, ou nenhuma dessas 3 coisas, você vai poder fazer. Vamos a um exemplo? No exemplo então do primeiro checkmate que você vai conhecer, é a vez das negras. A dama vem e se coloca aqui. A princípio, é apenas um cheque, certo? Vamos tentar fugir? Não dá. Continuaria ameaçado pela dama. Neste caso também tem o bispo. Nem precisa do bispo. Só a dama já é suficiente. Porque eu, sem querer, me encerrei. Fiz a minha própria prisão. A dama ameaça, o rei não consegue fugir, não consegue colocar uma peça na frente e não tenho peça para capturar a peça que está ameaçando meu rei. Bem, se não faz nem fugir, nem colocar peça e nem capturar, esgotaram-se as suas 3 chances, então você levou checkmate. Isto é um checkmate. Vocês percebem que não é necessário e também não é possível capturar o rei. Não há necessidade de capturar o rei. Até porque seria um lance ilegal. Mas o rei está ameaçado pela dama. Não pode fugir, não pode colocar peça e não pode capturar. Acabou o jogo. Checkmate. Vamos a outro exemplo. Outro exemplo de checkmate. É a vez das negras. O rei está passeando no tabuleiro. A dama vem e fica bem na frente do meu rei. Aqui o adversário pode falar ou não. Checkmate. Por que é checkmate? Lembram que o rei não pode se colocar em perigo? Então, a opção primeira que você vai querer fazer é capturar a peça, ou seja, capturar a dama. Só que a dama está protegida, está defendida por outra peça, no caso aqui, uma torre. Então, se fosse possível, só para que a gente tenha uma ideia do que poderia acontecer, se eu capturasse a dama, a torre poderia, em tese, capturar meu rei. Só que isso não é possível. Para evitar esse perigo, então eu não posso capturar a peça que está defendida por outra. Se não tivesse a torre, era fácil de capturar a dama e segue o jogo. Neste caso, não consigo capturar,
não consigo fugir, porque não tem mais tabuleiro. Se eu vir para qualquer casa aqui livre, ainda estou sob ataque da dama. Então, e não tem como colocar uma peça aqui no meio. Checkmate. Não se preocupe, ao longo do curso a gente vai ver outros exemplos de checkmate e vai aprender a dar checkmate com algumas peças básicas. Duas torres, dama e rei, dama e torre. Mais difíceis, cavalo e bispo com rei. Então você vai aprender isso, mas o básico é isso aqui. Agora você já sabe a diferença entre o cheque e o checkmate. No próximo vídeo vamos aprender a notação algébrica, que utiliza o tabuleiro como se fosse aquele jogo de batalha naval, mas com o intuito de reconhecer aonde está cada peça, para que você, quando for comprar um livro de xadrez, possa ler o livro de xadrez e entender as partidas. Você vai ver partidas que foram jogadas há 100 anos atrás. Você vai conseguir reproduzir aquela partida, aprender com os grandes campeões mundiais. Então, você precisa aprender a notação algébrica. No próximo vídeo, esse vai ser um dos nossos assuntos. Terminamos por aqui. Segunda-feira que vem, um novo vídeo, mais xadrez. Espero que você esteja gostando. Não se esqueça de deixar seu comentário, vai que eu esqueci alguma coisa, de mandar sua sugestão de outros vídeos, curta, compartilhe com seus amigos, é muito importante, mais pessoas para aprender o xadrez. Deixe também o seu like, me ajude a continuar com o canal. Até a próxima!